Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Amanda de Paula, sou engenheira geotécnica, sou gerente de projetos também na Tetra Tech América do Sul. E hoje eu vim aqui com um desafio colocado, na verdade, de falar um pouquinho sobre modelagem na época da indústria 4.0, né? Sobretudo na indústria da mineração. Então, é uma indústria que ela praticamente existe desde que o mundo é mundo, né? Sempre usando os recursos naturais de forma exploratória. E a gente se encontra agora num momento em que o volume de dados, a disponibilidade de recursos de telecomunicação, a disponibilidade de armazenamento se tornou, na verdade, um grande apoio para monitoramentos, para várias questões associadas aí aos desafios que a indústria da mineração e várias outras encontram. Então, vou falar um pouquinho desse tema aí, para a gente discutir, ao final, alguns aspectos associados a isso. Então, como eu disse, eu trabalho na Tetra Tech, né? A Tetra Tech, na verdade, é uma empresa americana, da Califórnia. A gente é composto por vários segmentos. Temos mais ou menos 20 mil colaboradores em todos os continentes. E aqui na América do Sul, a Tetra Tech, ela é bem atuante. Como vocês podem ver, a gente está no Peru, está no Chile. No Brasil, nós temos 4 escritórios, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis, e a gente tem um histórico muito grande de parceria com a indústria da mineração. Então, a gente pode ver a Austrália também, a densidade de escritórios da Tetra Tech, Estados Unidos e Canadá, e muitos deles também associados à mineração. Na América do Sul, nós temos basicamente essas frentes de trabalho, né? Como eu disse, eu sou engenheira geotécnica, então eu me encontro na área de geotecnia, mas intrinsecamente ligado, nós temos a área de geotecnologias, que não deixa de ser um grande tema também para a gente aqui em modelagem 4.0, engenharia, né? Auditoria e gestão ambiental, planejamento de minas, oceanografia, engenharia costeira e recursos hídricos, análises ambientais e socioterritoriais e investigação e remediação ambiental. Então, é notório, né, o core business diretamente associado à mineração e às indústrias associadas, como, por exemplo, né, de meio ambiente, engenharia, enfim. Então, a Tetra Tech está aí nesse meio há um tempinho. Eu sou engenheira geotécnica, né? Então, eu me formei em engenharia civil. Eu atuo com geotecnia há aproximadamente 5 anos e eu estou em trâmites de concluir o mestrado em engenharia geotécnica pelo FOP e uma especialização em estatística, que também é um tema imprescindível para falar de modelagem 4.0, já entre o final desse ano e o início do ano que vem. Então, eu tenho atuado aí bastante com cavernas, com barragens, pilhas, enfim, diversas estruturas associadas aí, né, à produção mineral, e meu tema de mestrado é com talude de cabo. E aí a gente entra numa questão, né, um modelo. O que é um modelo, assim, né, assim, para que o modelo serve, para que ele existe, qual é o objetivo de um modelo, qual é, até filosoficamente, a ideia por trás de um modelo. E aí o modelo, normalmente ele está associado à compreensão de eventos ocorridos, né? Muitas vezes ele está associado a isso. Então ele pode estar associado a essa compreensão de algo que passou, que a gente vem chamando de retroanálise aí, né? Ou ele também pode estar associado, na verdade, a uma projeção de acontecimentos, né? A um planejamento, a uma expectativa do que aconteceria. E aí a gente vê que ele representa um fenômeno. O modelo está ali para representar um fenômeno e também para obter, muitas vezes, parâmetros de interesse. Né? Eu vou representar esse fenômeno com qual objetivo? Não é simplesmente estético, não é simplesmente ideológico, enfim. Eu tenho um objetivo que é estimar, por exemplo, no caso da barragem, o que um aumento do nível freático ocasionaria, né, na estabilidade dela. Então, o modelo ele tem como objetivo a obtenção de parâmetros de interesse. E isso me permite avaliar cenários. Então, eu avaliando se o nível freático sobe 10 centímetros, 1 metro, 1,5 metro, eu estou avaliando cenários possíveis dentro de alguns contextos de acontecer a estrutura de interesse com o fenômeno de interesse que eu estou ali modelando. Mas está muito solto, né, assim.
E aí, a gente ainda tem essa validação de parâmetros de interesse. Então, eu avalio tudo isso, valido parâmetros. Então, eu fiz um ensaio. Será que os parâmetros que eu obtive, por exemplo, são coerentes? E aí a gente vê uma nuvem quase, né? Não chega a ser uma nuvem, mas um aglomerado de ideias associadas a modelo. E, na verdade, a gente pode dividir isso daí em 4, basicamente, embora existam diversas tipologias de modelo. A gente tem um modelo conceitual, né? Todo conceito ele é também um modelo do que existe. A gente tenta colocar em palavras ali, em fluxogramas, enfim, em definições, o que, na verdade, é um fenômeno em si. Isso é um modelo, não deixa de ser. A gente tem modelos analíticos, né? Equações são modelos. Muitas vezes as equações aproximam linha geral, né? Via de regra. Mas, na verdade, são modelos também. Não deixam de ser modelos de um fenômeno, de um comportamento. Tem os modelos computacionais, que aí eu começo a trazer essa força computacional para rodar isso, né? Isso nos dá uma robustez enorme, e aí a gente vai ver que tem inúmeras questões associadas a um modelo computacional que vem sendo melhoradas ao longo, especialmente dos últimos anos. E a gente tem modelos numéricos intrinsecamente ligados aos computacionais, mas que lançam mão de recursos matemáticos para, de fato, solucionar, né, as questões que nos são colocadas, que a gente tem interesse, né? E aí, ok, então o modelo. Eu, particularmente, gosto muito de uma definição da Universidade Federal de Santa Maria de modelo. A ciência constrói representações do mundo, e os elementos básicos para isso são modelos. Eu gosto muito dessa perspectiva, né? Então, assim, uma imagem mental simplificada e idealizada que permite representar. A precisão varia, a acurácia varia, o objetivo varia, mas é isso, é uma simplificação idealizada, né? Então, vai considerar características que a gente considera importantes, úteis, convenientes, para descrever um sistema, enfim, várias questões. E aí, né, os modelos atuais, os mais robustos, os que se aproximam mais da abordagem, né, de uma modelagem 4.0, de uma indústria 4.0, né, a revolução 4.0, na verdade, são através de simulações computacionais e, claro, pautadas também em verificações experimentais, empíricas. Então, eu gosto muito dessa abordagem da Universidade Federal de Santa Maria. Ok, então aí, nesse âmbito da modelagem numérica, a gente tem alguns processos, né? Dentro desses processos, a gente passa pela realidade, eu identifico isso na minha realidade, eu crio um modelo físico, mais simplificado, né, que leis físicas estão envolvidas nesse fenômeno. Muitas vezes isso está associado a uma abordagem analítica, né? Muitas das leis físicas já estão descobertas, digamos assim, já estão postas. E aí eu entro num modelo matemático, em que eu discretizo isso numa linguagem matemática, normalmente com equações diferenciais, para se obter esse modelo, transformando, consequentemente, num modelo numérico, né, com a solução dessas equações diferenciais. Então, condições de contorno, enfim, inúmeras questões aí que vão passar para a gente efetivamente conseguir uma solução para esse modelo. E aí, a gente já entra em algumas questões intrínsecas ao nosso interesse aqui, da indústria da mineração, né? Então, esse aqui é um esqueminha da mineração e a gente vê, para esse caso hipotético, a gente vê uma lavra, isso pode ser modelado, a estabilidade dos taludes, a hidrogeologia. A gente vê um curso d'água aí próximo, que também pode ser modelado, que a gente vai gerar sedimento, esse sedimento pode ser propagado tanto na água quanto na calha, isso também pode ser modelado, né? A gente vê o meio ambiente ao redor, inevitavelmente, a gente tem esse ambiente que sofre alterações pela mineração, a gente consegue monitorar isso e criar modelos de propagação, modelos associados a essa perspectiva, tanto para se modelar como era, quanto para se modelar como isso pode vir a ser. Então, na indústria da mineração, a gente tem diversas questões que permitem a aplicação de modelos, né? E aí, quando a gente foca um pouquinho ainda em gestão de barragens, por exemplo,
ou genericamente na gestão de estruturas de contenção de sedimentos, né? Enfim, estruturas de disposição de rejeito ou estéreis. Esse aqui é um caso hipotético, né, ilustrativo de uma barragem. A gente vê que tudo se aplica da mesma forma, né? Então, dentro do reservatório, a gente consegue fazer uma modelagem de disposição de sedimento. Fora, a gente consegue modelar toda a estrutura da estabilidade, comportamento geomecânico, pelo dam break, né? É uma modelagem da propagação de ondas. Então, assim, tanto na escala macro, indústria da mineração, quanto dentro de várias estruturas ali dentro, TSFs, cava, né, enfim, planta, beneficiamento, enfim, tudo isso também passa por modelagem, das mais simples às mais complexas. E aí, a gente, portanto, pessoal, desculpe-me, agora que eu vi que vocês estavam no slide anterior, eu estou tendo... Obrigada. E aí essa é a barragem, né, hipotética, enfim, mas era realmente só ilustrativo. E aí a gente entra, por exemplo, num caso hipotético, tá? Vamos avaliar aqui, uma modelagem, ela vai ter dois tipos, basicamente. Duas abordagens. Uma abordagem direta, uma abordagem inversa. Numa perspectiva, né, num estudo de caso, digamos, simples, para identificar isso, a gente vai ter o fenômeno de ruptura de taludes. No fenômeno de ruptura de taludes, por fonte, como uma fonte sísmica, né, como uma fonte geradora de ondas sísmicas, na abordagem direta, a gente vai ter um cenário simulado, né? Então, assim, a gente cria um evento sísmico, vamos supor que haja um terremoto de magnitude 6 da escala Richter em tal lugar. É um cenário simulado, um cenário de interesse, né? A partir disso, eu simulo a fonte, né? Enfim, a partir de massa, localização, geometria, enfim. E sinteticamente eu obtenho o meu resultado de interesse, que é o quanto que a minha estrutura vai vir. Isso é uma modelagem direta, né? Eu parto da simulação e chego ao que eu estimo de interesse, que é a vibração. Eu chego à consequência, eu simulo um fenômeno, chego à consequência. Por outro lado, na modelagem inversa, a gente já tem outra abordagem, né? Eu medi a consequência. Eu medi a vibração, por exemplo, na minha barragem, eu tenho isso medido e eu quero inversamente chegar ao evento que originou essa consequência. Eu quero chegar a onde foi o terremoto, qual foi a magnitude do terremoto na origem, né? Então, assim, eu faço uma modelagem inversa. Eu vou dar a fonte, né, do que gera a consequência do fenômeno. Na modelagem inversa, eu tenho a consequência do fenômeno, eu medi a consequência do fenômeno, mas eu quero estimar qual foi a fonte que o gerou. Então, essas são duas abordagens de modelagem. E isso daí, qual que é a grande questão? Né? Assim, a gente está vendo aí uma atividade que poderia ser, por exemplo, de inspeção, né? Enfim, uma atividade para ir lá, avaliar o comportamento da estrutura, eu vou a campo, eu avalio o comportamento da estrutura, mas isso tem risco. Né? E essa imagem, eu particularmente gosto muito, de alguns colaboradores da Tetra Tech, salvo engano, na Nova Zelândia, em que, assim, olha o risco que eles estão correndo para conseguir avaliar a reação de uma estrutura a determinado esforço, né? Um risco enorme. E a ideia que a gente quer, na verdade, é chegar a algo assim, né? Então, aí a gente tem, por exemplo, várias simulações, né, no computador do interlocutor. A gente observa aí, enfim, diversas análises, né, no conforto do computador. E, por outro lado, na tela, a gente vê uma abordagem de realidade virtual. Então, eu tive um momento de ir lá e levantar isso em campo, né? Mas, por outro lado, como o meu colega aí mostra usando os óculos de realidade virtual, eu posso depois fazer isso no gabinete, com o conforto de um ar-condicionado, de um tênis ao invés de uma bota, né? Enfim, então, assim, sem passar as dificuldades, muitas vezes, encontradas em campo, por mais que a gente tente mitigá-las, né? Isso é permitido pela tecnologia, gente, ineffavelmente, né? Na imagem anterior, a gente vê tecnologias, na verdade, de séculos atrás. É corda, né?
um dispositivo ali para ajudar em trabalho em altura, por exemplo. Aqui a gente está falando da tecnologia de ponta, né? Realidade virtual, realidade aumentada, modelagens numéricas. Então, a tecnologia nos permite isso e a gente tem que usar, né? E com isso, assim, você percebe que a gente está no período de Big Data, né? Inevitavelmente. Então, a gente tem aí um volume de dados absurdo, né? A gente tem essa questão associada, inevitavelmente, de 2014 a 2015, foi produzida a mesma quantidade de dados que de 2014 para trás. Isso é chocante, né? Assim, isso é uma informação que exige muito, isso mostra muito do nosso esforço computacional recente. Além disso, o número de dados, né, armazenados na internet é gigantesco. Nunca se imaginou, se voltássemos 20 anos atrás, jamais teria sido imaginado a produção de 1,7 megabytes por segundo por pessoa, né, e de forma crescente. Então, na verdade, isso continua crescendo ainda. A quantidade de dados armazenados, 44 zettabytes, né, são 44 trilhões de gigabytes. Isso dá 10 a 21. É muita coisa, assim, é uma capacidade produtiva e gerenciável de dados desafiadora, né? E a gente entra no Google, por exemplo, né? Então, assim, a gente faz 40 mil consultas por segundo. Por segundo. A cada segundo, a gente cria novos dados, né? Então, assim, são 3,5 bilhões de buscas. E aí, a gente chega, né, assim, 1/3 de todas as informações estão na nuvem. 1/3. Considerando, né, toda a geração de informação pretérita que era no papel e que a gente sabe que isso não passou, esse é um número que mostra que tudo vai para a nuvem, né? Em conversa outro dia em um projeto de uma mineradora, eu e um colega, a gente estava falando a lástima que é a perda de informação e que é ainda tão comum na mineração, né? Projetos impressos que vão parar primeiro na lateral da sala, depois vão parar em outra sala para armazenamento, depois precisam da sala e vai parar efetivamente no lixo, né? Isso de forma deliberada, fora as perdas por eventuais acidentes de fato, né? Assim, quaisquer acidentes que culminem na perda de documentos. Então, isso é uma coisa que pode e tem que ser evitada. E, por fim, a gente entra... Vou tentar passar aqui, gente, desculpa. Por fim, a gente entra que as maiores empresas têm a expectativa aumentando 10% em acessibilidade de dados, podem chegar a 65 milhões de lucro adicional por ano. Ou seja, isso não é uma questão meramente, né, assim, de governança enquanto um custo. Isso é rentável. O aumento da produção de telecomunicações, o aumento do investimento, como, né, essa pesquisa sugere, em avaliação de dados, ela é rentável, né? Então, se investir em estratégias e projetos de Big Data, isso pode aumentar as margens em até 60% ao ano. Isso é muita coisa. Desde o pequeno ao grande. 60% vale para todo mundo. E por uma questão meramente gerencial, que praticamente não aumenta os riscos, por exemplo, né? E, por fim, aí nesses dados, menos de 0,5% dos dados são analisados. Então, assim, a gente tem um mar de dados que a gente não consegue transformar em informação, muito menos em conhecimento, né? Então, é inevitável que falhas aconteçam e que equívocos sejam cometidos, mesmo a gente tendo dado que sugeriria do contrário. Porque nós, seres humanos, a gente não consegue processar. Processando 0,5% de todos os dados, fica com 99,5% disponível, mas que a gente pode estar negligenciando, né? Assim, a gente pode estar tirando conclusões equivocadas. Isso é sintomático, né, pessoal?
E aí a gente entra, o governo, né, o governo brasileiro ele tem uma abordagem de indústria 4.0, claro, incipiente, mas já existente. E esse gráfico, esse diagrama, eu tirei do site deles que eu gosto bastante, né? Então, a gente tem aí produção em massa, com a chegada, né, da engenharia mecânica, praticamente. Depois a gente chega com a eletricidade, e aí, finalmente, a gente chega com a automação, já praticamente aí em 69, né? 89, perdão. Então, assim, já parte de quem está me assistindo talvez nem era nascido. Eu, por exemplo, não era nessa época. E aí, tão brevemente de lá para cá, a gente já tem uma quarta revolução industrial associada a essa questão de análise de dados, volume enorme de dados, inteligência artificial, né? Já agora nos anos 2000. Então, uma coisa importante também é a gente observar que os períodos entre as revoluções industriais, eles têm diminuído. O gráfico não reflete isso com clareza, mas os períodos têm diminuído isso. E assim, a gente tem que se adaptar à quarta revolução industrial logo, porque já já ela, inclusive, também vai ser obsoleta e vem uma quinta. Né? E aí, a gente chega nesse... a gente fica atolado em tanto dado, atolado em tanta informação, mesmo dados em computador, se não bem geridos, né? Também nos geram problemas, porque eles só estão em outro lugar, mas a gente precisa que eles estejam organizados, sintéticos, objetivos, talvez já rotineiramente transformados em informação para o ser humano, para nós técnicos, entrarmos com uma visão crítica, né? Então, assim, a gente tem que sair, de certa forma, desse pensamento analógico, que é obsoleto, um pensamento dependente de neurônio para tudo. Isso já não cabe mais para esse volume de dados. E a gente tem que passar para um pensamento digital. É tudo digital. A profissão de engenharia, a profissão de geologia, ela nunca fica obsoleta. Nós, enquanto profissionais, podemos ficar se não nos adaptarmos às novas tecnologias. Sempre vai precisar de um técnico para avaliar, né, o conteúdo daquela informação, a acurácia, o sentido por trás. Mas a gente tem que largar de mão alguns vícios que já não tem mais espaço, tanto pelo volume quanto pela velocidade que a gente é cobrado para essas informações. A gente precisa de digitalizar, de automatizar esses processos, né? E aí a gente entra na mineração 4.0, né? Assim, automação é inevitável, controle é inevitável. Isso permite uma análise de dados mais rápida, mais objetiva, menores erros a partir da padronização. Né? A gente precisa de padronizar porque os erros eles têm que ser enxergados, né? Eles têm que ser identificados. E aí, se eu tenho cada caso, cada processo de uma forma, isso dificulta identificá-los. Muito. Porque, na verdade, eu posso ter um erro num processo, mas que não se replicou. Se eu replico isso de forma automatizada, enxergar um erro me permite reprocessar tudo da mesma forma. Isso facilita, inclusive, essa gestão. Então, eu preciso de uma customização computacional, inevitavelmente. Né? Os problemas de uma mineradora de ferro são diferentes dos problemas de uma mineradora de manganês, que são diferentes de uma mineradora de ouro. Né? Então, eu preciso de padronizar o suficiente para minimizar meus erros, mas eu preciso manter um padrão de customização também eficiente para conseguir adequar às minhas necessidades. Né? Então, é um equilíbrio entre essas duas questões, e isso tudo, o objetivo é a otimização de recursos. Tanto maximizando ganhos, né, a partir de uma modelagem mais acurada, mais precisa, quanto minimizando os recursos necessários, minimizando mão de obra, minimizando esforços financeiros, né, desembolsos, enfim. Então, esse é o conceito da mineração 4.0. E aí, assim, essa é uma foto que eu gosto bastante, não sei se para todos, mas para mim que aparece um erro, né?
mas que retorna essa questão de otimização de recursos, né? A mineração ela está num momento de maior pressão social, pressão governamental pela sustentabilidade, claro, e na verdade é isso que a indústria também quer, né? A indústria da mineração, todos eles, sem sombra de dúvidas, também querem minimizar suas operações, maximizando seus lucros, sempre o objetivo. E aí a mineração 4.0, a abordagem de automação, de controle, enfim, ela viabiliza essa questão, né? Minimizando os erros associados. Então, a gente entra aí em quais são as aplicações dentro da indústria 4.0, né? Dentro da mineração 4.0. São N, são inúmeras. E aqui eu vou falar de algumas, tá? Mas dentro delas ainda, subdivididas em N outras, e ainda fora delas, várias outras questões que outras áreas também contribuem. Então, eu não poderia deixar de puxar, né, para mim um pouquinho a questão da geotecnia. E aí, como eu disse, em inúmeros aspectos. Desde cavidades naturais subterrâneas, né, passando pelos taludes de mina, pela hidrogeologia, pelas barragens, pelas pilhas, pela exposição de rejeito em cava, inúmeras questões associadas nos permitem fazer modelos. Dentro da geotecnia, isso vem também, como em todas as áreas, se desenvolvendo vertiginosamente nos últimos anos. Mas não só geotecnia, geologia também, né? Modelagens de recursos reserva, modelagens de qualidade geomecânica, aí já na interface com a geotecnia. Então, há inúmeras possibilidades para a geologia também modelar isso de forma acurada, né? Implícita, explicitamente, enfim, inúmeras questões. Hidrotecnia, né? Hidrogeologia, hidráulica, hidrogeologia. Então, a hidrotecnia, uma área tão emergente, né, nos últimos anos, e tão necessária, sobretudo em terras tropicais como a nossa, permite inúmeras modelagens, como eu falei no início, a propagação de ondas pela ruptura hipotética de barragens, calhas móveis, enfim, sedimentos, né, enfim, vários fluidos diferentes ali se propagando, multifásico. São inúmeros também os desafios na modelagem hidrotécnica. E aí, por fim, o planejamento de mina, né, dentro desses temas mais naturais, mais íntimos à minha atuação, o planejamento de mina não poderia ficar de fora, né? Então, a gente que vem aí aprofundando nossas cavas, desenvolvendo inúmeras ações de mineração subterrânea, o planejamento de mina é inevitável e abrange, inclusive, vários aspectos desses outros grupos já considerados. E aí, só como exemplo de outras áreas, né, o meio ambiente também, propagação de efluentes, propagação de gases, modelagem do efeito de poeira, né, que é um desafio ainda para inúmeras operações aqui no Brasil. Então, mesmo em meio ambiente, ou várias outras áreas que talvez não pareçam tão afins, né, à modelagem, a gente tem aplicações também. E aí eu entro num assunto que é inevitável, né, os digital twins, os gêmeos digitais. Não tem para onde correr, pessoal. Os gêmeos digitais são um caminho que a mineração, bem como várias outras indústrias, vai transcorrer, né? A gente precisa de tirar isso do modelo e ter uma realidade espelhada. E se por acaso houver quaisquer questões no meu modelo que o inviabilizem de serem executados, eu preciso de refletir essa limitação nele. Eu preciso pegar a realidade e refletir no modelo. Porque eu preciso de ter um modelo o mais agregado possível da realidade, o mais atrelado. Então eu preciso de ter uma representação visual, uma simulação de um ativo para monitorar o desempenho do ativo em tempo real. Então eu uso informações em tempo real, eu uso transmissão de dados em tempo real, eu uso coleta de inúmeros sistemas de monitoramento para avaliar o comportamento do meu modelo associado inevitavelmente ao meu ativo real. E aí essa questão dos gêmeos digitais, ela é
muito importante, ela é uma tendência que não tem volta, porque ela me permite, na prática, tirar do computador uma informação realmente da realidade, com um tempo de espera, né, que a gente chama aí de quase real time, quase tempo real, porque na realidade vai ter ali milissegundos de atraso, mas ainda assim de forma que atende às nossas necessidades, né? A gente está falando aí de algo que 100 anos a gente não tinha monitoramento, né? 50 anos a gente tinha inspeções visuais, 15, 20, 30 anos a gente tinha os dados ali em datalogger, mas dependia de alguém ir, coletar, pegar, trazer para o computador, processar. Então a gente talvez estivesse falando aí de dados coletados semanalmente, mensalmente. Agora, né, 5 anos atrás, a gente já tinha dados que poderiam até ser coletados numa periodicidade bem maior, mas ainda assim, como eu falei lá no início, né, uma miscelânea, uma nuvem, assim como era a ideia de modelo, uma nuvem de informações que exigiam um processamento humano, né? Assim, eu tinha que casar minha cabeça, tirar uma conclusão ali. E os gêmeos digitais, eles permitem uma dinamização enorme disso, porque eles permitem, na verdade, que eu tenha tudo isso pronto para eu tirar do dado, da informação e transformar em conhecimento. Então, todo esse processo de ir a campo, isso não existe mais, né? Eu instalo, eu comissiono, eu contrato, né, essa transmissão remota, essa tutela, enfim, essa curadoria desse dado, e aí eu já pego algo integrado, algo que me permite tirar conclusões de forma muito mais objetiva, muito mais fácil, né? Isso é uma tendência que, a meu ver, além de bem-vinda, de fato não deve ter volta, né? Isso desonera o profissional técnico e, consequentemente, minimiza erros. Como eu disse, se eu coloco isso numa rotina, num padrão, e eu identifico um erro, eu modifico esse erro e reprocesso todo o resto. Eu não preciso mais ficar catando erro, né? Eu acho o erro ali no meu código, na minha rotina, isso se reprocessa inteiramente e, consequentemente, com coisa de um dia, uma semana, enfim, o tempo necessário para corrigir a codificação, eu já tenho todos reprocessados e corretos. Então, é uma tendência que é bem-vinda, né? É benéfica. E aí, eu vou falar aqui de alguns exemplos que a Tetra já trabalhou, né? Eu vou citar exemplos de literatura, enfim, mas exemplos que a Tetra já trabalhou e que isso funciona bem, assim, né? Uma modelagem, uma abordagem bem mais robusta. Então, o primeiro caso aqui, né? A gente tem uma modelagem de hidrodinâmica, né? A gente tem uma modelagem aqui associada a várias questões. E aí, aqui nesse caso, a gente está dando alguns exemplos aqui de softwares que podem ser empregados, né? Eu posso simular aqui uma imagem semelhante, inclusive à inicial, estabilidade de taludes, de encostas, fontes sísmicas, detonações, né? Eu consigo colocar a geofísica, eu consigo colocar modelagem de mina subterrânea. São inúmeras questões que eu poderia incluir aqui, né, na apresentação. De estabilidade geotécnica, então a SoilVision nela também tem várias iniciativas aí em software gêmeos que permitem a trazida, né, permitem a inclusão de monitoramento em tempo real. Isso dinamiza muito para quem está na frente, tomando decisões a respeito de determinadas estruturas. Aqui também um exemplo da Rock Science, né, que permite aí essa modelagem robusta. Esse caso aí, na tela superior à direita, é um caso que ela integra, por exemplo, com monitoramento por radar. Então, ela lança mão da modelagem geotécnica, no caso, né, geomecânica dessa carro, cruzando com informações em tempo real de radar. Isso permite que ela faça simulações com uma velocidade
que antigamente levaria semanas, né? Eu iria lá, auferiria com o teodolito a deformação, pegaria essa informação, imputaria no modelo de uma forma, né, muito mais trabalhosa, rodaria o modelo que também levava mais tempo para ser rodado, isso já considerando de computador, né, gente, que aí já há décadas atrás era ainda na mão, e tiraria uma conclusão, né? Tem aqui uma modelagem, por exemplo, hidrodinâmica, o caso aí superior foi considerando inundações em Nova York, a Tetra Tech conduziu um estudo lá avaliando, salvo engano, o furacão Sandy, quais os efeitos dele em Manhattan, e propondo algumas alterações, né, de alterações para evitar uma consequência pior, né? Aqui a outra modelagem, por exemplo, que a gente considerou é uma modelagem de avaliação de ondas, né? Então, se algo se rompe em um lago, um talude de um lago, um talude de uma lagoa, enfim, de qualquer reservatório, isso pode e vai gerar ondas, e até que altura, com quais velocidades, né? Quais os efeitos dessa onda na estrutura do outro lado, enfim. Isso tudo também permite ser modelado, né? O software, nesse caso que a gente utilizou foi o Flow 3D. A gente tem modelagem de propagação sísmica, e aí aqui a gente usa, né, o SpecFAM, que é um software que exige uma modelagem robusta, enfim, um poder computacional grande. Aqui, por acaso, eu poderia simular eventualmente um sismo, ou mesmo uma detonação hipotética de paióis, quais os efeitos que isso geraria na minha barragem, na minha cava, na minha usina, né, em uma ponte. Isso tudo pode ser modelado de forma bastante elegante usando esse software com várias equações, né, de propagação de ondas mecânicas. Um outro exemplo aí a gente entra, né, inevitavelmente, na consequência disso. Então, se chega um sismo na minha barragem, como é que ela vai reagir, né? Em pilha, qualquer outra estrutura de disposição de rejeito, eu obtenho esse sismograma pelo SpecFAM, enfim, pela modelagem sísmica. Mas a partir da modelagem sísmica, e aí? Como que eu modelo isso na minha estrutura, né? Assim, claro, tem a modelagem estática, tem a modelagem pseudostática, que também é bastante difundida, e tem modelagens dinâmicas, inúmeras, né? Várias que podem ser agregadas à abordagem da estabilidade de diversas estruturas e que vão exigir informações mais elaboradas, inevitavelmente, né? Então, essa é uma questão importante também de se considerar. Esse exemplo também é da Soil Vision, né, que pertence à Bentley. Aqui, relações de percolação, perdão, né? Então, assim, informação de percolação para geotecnia, por exemplo, é imprescindível, né? Saber o nível freático, enfim, saber como a minha estrutura está em termos de saturação, é uma informação tão importante quanto os parâmetros de resistência. E aí eu preciso de modelagens. Muitas vezes eu tenho instrumentação, eu tenho INA, eu tenho PZ, eu tenho um poço ali, né, no contexto de cavas, que me permite fazer essas inferências. E eu preciso de modelar isso de forma acurada, porque eu não vou simplesmente admitir isso como a mesma em todas as estruturas de interesse, né? Nesse caso, por exemplo, é uma modelagem de propagação de sedimentos, né? Então, cargas móveis é algo que vem se discutindo muito na hidrotecnia, é uma tendência forte e que ainda exige muitos recursos computacionais esses que estão disponíveis. Então, para todas essas outras estruturas, pessoal, a gente tem recursos para isso, né? A gente precisa de avançar nessas tecnologias. Isso está disponível, isso, ainda que em desenvolvimento, precisa de ser colocado na indústria, né? Precisa de ser colocado à prova, inclusive para sofrer aperfeiçoamentos. E esses são exemplos, né? São exemplos, como eu disse, que eu sou mais íntimo, né? Que eu tenho mais relação. Não são os únicos. Longe disso, inclusive, né? Então, a gente tem aí a modelagem de propagação de plumas, a modelagem, né, enfim, de propagação, modelagem até meteorológica.
que a Tetra Tech também tem amplo entendimento, pode muitas vezes se aplicar à mineração, por exemplo, no âmbito das poeiras, né, pela passagem de caminhão, enfim, que em várias regiões, em vários sites específicos são problemáticas. Então, assim, a gente tem que avançar para isso. Mas eu jamais poderia concluir qualquer tipo de apresentação sobre modelagem sem falar essencialmente duas questões, né, isso é uma, não esqueci desse slide, gente, mas esse é uma modelagem, por exemplo, de geofísica, né, então a Tetra também tem uma ampla expertise em geofísica, a gente trabalha com a integração entre a geofísica e a geotecnia, né, uma coisa não se dissocia da outra, a geofísica é mais um dado de entrada, e aí a gente pode ter modelos bidimensionais, mas a gente pode chegar ao tridimensional. A gente pode chegar a um modelo que me permita avaliar isso de forma contínua. Existem inúmeras técnicas para isso, e aí a gente precisa também de avançar nisso, né, numa abordagem tridimensional. E esse, no caso, né, a gente obteve pelo Lois Montage, enfim. E aí, essa é a grande questão, né? A gente não pode deixar de falar nessa apresentação, e eu gosto muito da frase do George Box para isso, essencialmente todos os modelos são errados, todos eles, mas alguns são úteis. E a utilidade do modelo cabe ao modelador, né? Então, quem tem que avaliar o objetivo da modelagem, quem tem que avaliar a aderência da modelagem, a qualidade dos parâmetros de entrada, consequentemente de saída, continua sendo uma pessoa, continua sendo um ser humano. Isso não muda. Então, a gente continua ali, presente, mas é inevitável que os processos que não dependem do ser humano e, portanto, podem ser automatizados, cujos erros são minimizados, é inevitável que isso passe a ser da máquina. E é bem-vindo, inclusive, porque isso diminui o erro. E isso, inclusive, nos deixa com a melhor parte do trabalho, que é justamente transformar um emaranhado de dados em conhecimento, né? Pegar dado, transformar em informação, uma máquina consegue fazer. Mas tirar informação e transformar em conhecimento, só gente. Né? Nesse momento, só gente, porque carece de interpretação. Então, eu gosto muito dessa frase, que essencialmente todos os modelos são errados, mas alguns são úteis, e isso inevitavelmente passa atrelado também a um dizer comum aí de modelagem que eu ouvi, inclusive, do presidente da Tetra Tech América do Sul, exímio modelador, que era em oceanografia, em ciências, né, do oceano, garbage in, garbage out. Um modelo, por melhor que seja, carece das informações de entrada. Imputando dados de baixa qualidade, inevitavelmente nós teremos resultados de baixa qualidade. Uma coisa não se dissocia da outra. Então, a gente está tratando, né, eu vim aqui falar de modelagem 4.0 enquanto a modelagem em si. Agora, para se falar de resultado de modelagem, a gente inevitavelmente tem que falar do que entra, tem que falar da caixa, para conseguir falar do que sai. E aí é fundamental a presença de nós, técnicos, avaliando criticamente os dados de entrada, avaliando criticamente o modelo, a construção dele e, consequentemente, avaliando criticamente os dados de saída. E é isso que a gente tem feito, é isso que a Tetra Tech acredita, né, na modelagem 4.0, para mineração 4.0 e diversas indústrias associadas, porque uma coisa não se dissocia da outra. E é necessário ter a responsabilidade, né, para lidar com qualquer modelo, porque não basta simplesmente entregar um resultado. Quando a gente é procurado por inúmeros clientes, né, os maiores players do Brasil, inclusive, a gente não está preocupado em entregar necessariamente uma resposta de saída. A gente está preocupado em entregar algo que agregue valor, algo que de fato resolva as questões que porventura estejam incomodando o cliente. E a modelagem, ela inevitavelmente passa, inclusive por esse tempo de dar um pé atrás e falar, calma, o que eu preciso?
aonde eu quero chegar, quais as limitações de cada software disponível e por que escolher um deles e não o outro, com base no meu objetivo, nos dados que eu tenho disponíveis, no tempo, eventualmente, né, nos recursos que eu tenho disponíveis. Mas modelagem não é rodar botão, né? Então, assim, na verdade era esse o objetivo que eu vim aqui falar sobre o nosso histórico na Tetra. E eu queria só agradecer agora a Exposibran, né, por nos dar esse espaço, a Tetra Tech, né, que na verdade viabiliza esse meu avanço aí nessa curiosidade sobre modelagem 4.0, indústria 4.0, enfim. E inevitável, né, pessoal, ao Alan Turing também, que viabiliza isso tudo, viabilizou ao criar tudo que precisaríamos para termos o computador. Né? Então, é isso, queria agradecer. E aí, com relação aos comentários, a gente teve algumas. A gente poderia responder perguntas, né, mas é um tema muito amplo. Então, na realidade, fica aí à disposição se quiserem fazer quaisquer questões. E vocês podem enviar pelo meu e-mail está aí no chat também, amanda.tepaula@tetratec.com. E nós temos inúmeras, como eu disse, inúmeras abordagens, não só de geotecnia, que é a minha expertise, mas fiquem à vontade para enviar questões e nós responderemos. Tá bem? Quaisquer questões, é só mandar um e-mail. Obrigada, pessoal.